Olá, graça e paz. Tudo bem? Estamos aqui com o nosso podcast. Somos do Seminário Teológico Betel. Estou aqui com meu irmão e amigo seminarista Valmires, com a nossa irmã seminarista Dalva Boa noite. e eu, seminarista Bruno Barbosa. Hoje estamos começando o nosso primeiro podcast e o nosso tema central é como se ter uma pregação saudável. Eu sou o Bruno Barbosa, sou membro da Primeira Igreja Batista em Floresta da Barra da Tijuca, localizada ali no Itaiangá, mais precisamente na comunidade do Morro do Banco. Em nossa igreja local, eu atuo como diretor e líder do projeto Multiministério, um projeto ao qual nós oferecemos cursos e capacitação a toda a comunidade de forma gratuita. Nós usamos esses cursos de forma estratégica para estar levando o Evangelho e falando de Cristo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical para os novos crentes. Amém? Irmão Valmires, pode estar se apresentando. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Valmires Nunes, sou estudante de teologia aqui do Seminário Betel e sou membro da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista no bairro Ideal, em Realengo. Ali é onde eu atuo como líder de jovens e adolescentes, né? Trabalho no corpo diaconal e sou capelão também de um colégio confessional cristão, onde nós estamos alcançando ali muitas vidas, em Realengo também. E seja muito bem-vindo, nós vamos bater um papo aqui agora saudável, né, sobre pregação e como nós vamos trabalhar, né, em nossas igrejas através da pregação do Evangelho. Boa noite, eu sou Dalva Rocha, seminarista aqui do Seminário Betel e estamos aqui com esse bate-papo falando sobre esse assunto que é tão relevante. Eu sou evangelista, sou missionária, minha área de trabalho é no tráfico, pessoas em condições de rua. Também ministro curso para pessoas ficarem mais habilitados, né, para pregar o evangelho em todo lugar onde estiverem. E muito bom, né? Então, é bem notório que todos nós estamos bastante envolvidos em nossas igrejas e glória a Deus por isso. Como foi dito, né, o nosso tema do nosso podcast é pregação, se falar sobre pregação, e hoje o tema central vai ser como se ter uma pregação saudável, né? Nós sabemos que o dia de hoje está recheado de pregações que não são bíblicas. Então vamos começar com a primeira pergunta. Vou começar aqui para o nosso irmão Valmires, seminarista Valmires. Valmires, como que você entende que a gente pode pregar de forma saudável e bíblica nos dias de hoje? Olha, irmãos, um tema muito relevante, né? Mas eu anotei algumas coisas, né, para a gente estar debatendo. E a primeira coisa que eu queria trabalhar com os irmãos, né, uma pregação saudável, nós precisamos realmente ser convertidos, né? Precisamos ser ovelhas de Deus, ovelhas de Cristo e entender que nós realmente somos dependentes do Senhor, né? E dependemos da sua palavra. Então, assim, o primeiro ponto, né, de uma pregação saudável, antes da gente subir no púlpito ou então falar do amor de Jesus, nós precisamos reconhecer, ter esse amor, né, esse amor do nosso Senhor, e então precisamos ser ovelhas, primeiro ser realmente pessoas convertidas, né? E eu anotei alguns pontos aqui também. Uma pregação saudável, acredito eu, acredito que os nossos irmãos aqui eles vão concordar, nós precisamos estar livres, pregar a Bíblia, pregar sobre pecado, pregar o que realmente a Bíblia ela vai estar falando, né? Então, para isso, nós precisamos ser livres daquilo que é material, porque aí nós vamos estar livres para pregar sem medo. Sim. Né? Então, assim, sem nos apegarmos nas coisas materiais, sem medo de ser cancelado nas redes sociais, sem medo de usar técnicas para encher igrejas. Então, porque esse trabalho quem faz é o próprio Espírito Santo. Nós temos apenas que pregar uma pregação bíblica,
expositiva, né? Lendo versículo por versículo, entender todo o contexto teológico, entender todo o contexto histórico e pregar sem medo. Então, é um dos pontos que eu anotei, uma pregação saudável. Irmã Dalva, como que a irmã entende, como é que a gente pode pregar de forma saudável e bíblica nos dias de hoje? Em primeiro lugar, entendendo que nós somos servos, que estamos para servir a Deus, ser submissa à vontade dele, entender que nós fomos chamados para pregar o evangelho todo, de uma forma simples, como diz a Bíblia, né? De uma maneira simples e clara que até uma criança possa entender. O evangelho, ele é simples de ser explicado e às vezes nós aqui complicamos porque nós queremos botar coisas dentro do evangelho que muitas vezes não cabe, né? Então, quando a gente tem esse entendimento que fomos chamados para pregar o evangelho, somos evangelistas, né? Com essa missão de transformar a vida de outras pessoas, precisamos pregar de uma forma que vamos ler, explicar e aplicar. Não tem como fugir isso, né? Essa é a forma mais saudável que existe. É entender todo o contexto, né, da palavra de Deus, ler, explicar e aplicar. Esse é o evangelho que todos podem entender de uma forma clara. Sim, e nós vemos que uma forma saudável, até como o irmão Valmires falou, como a irmã Dalva também disse também, mas é uma forma que não é somente você se preparar para pregar, mas você já tem uma vida devocional de leitura da palavra, você já tem uma vida devocional de oração, você já tem uma vida devocional de meditação na palavra. Então, quando você vai, sim, trazer ali uma explanação da palavra, trazer ali algo que vem do Espírito Santo, você não só se prepara para aquele momento, mas você já está preparado durante toda a sua vida cristã. Então, uma vida saudável, como uma vida saudável de alguém que se exercita, é uma vida com disciplina. Então, a pessoa, para se pregar saudavelmente, ela tem uma vida cristã saudável também. Ela tem uma vida que é baseada na palavra. E dessa forma, ela vai estar ali pregando para aqueles que necessitam de uma palavra, necessitam de um alimento, de forma que seja biblicamente bom, que seja biblicamente que agrade a Deus e assim traga transformação e salvação aos ouvintes. Amém? É muito bom que os irmãos falaram, e nós sabemos que hoje em dia nós vemos muitas pessoas não pregando biblicamente, trazendo mais exemplos ali humanos, mais exemplos até de que aprenderam o dia a dia, mas não trazem verdadeiramente o alimento sólido que é a palavra de Deus. Completando, né, com o que os irmãos falaram, o que está vindo dos púlpitos, né, são mensagens de autoajuda para encher a igreja, né? E às vezes é isso que faz, né, com que os nossos pastores, né, pregadores, eles estão se corrompendo porque eles querem a igreja cheia. Mas a Bíblia não fala isso pra gente, né? Então, quando a gente prega realmente as Escrituras, um ou outro vai ficar um pouco, né, debilitado, vai ficar um pouco chateado, mas é o que vai curar, né? É o que vai realmente transformar o coração do ser humano, é uma palavra bíblica, Sim. Né? E o que nós estamos vendo, né, dos nossos púlpitos é mensagens de autoajuda. Isso é de chorar, né, irmãos? Isso não traz verdadeiramente salvação para aquela alma, né? A gente sabe que existem livros na Bíblia, como o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. Ele vai te ajudar assim, em várias questões da sua vida ali. Mas quando se prega, você dá uma instrução sim, mas você quer que aquela alma se salve, né? Porque o céu e o inferno ele é real. Então a repreensão também é real também da parte de Deus. Então, entrando até nesse tema que até o irmão trouxe, o seminarista Valmires, quais são os desafios que o irmão entende de se pregar saudavelmente? O irmão até falou um pouco, né, dos desafios, mas se o irmão quiser elaborar mais um pouco, pode ficar à vontade. Sim, eu tenho alguns pontos aqui que nós vamos trabalhar. O tempo de preparação, né? Eu acho que os nossos desafios, né, em nossos dias, o tempo de preparação, Bruno e Irmã Dalva, nós temos que ter um tempo de preparação. Às vezes nós observamos, né, em nossos púlpitos
mensagens muito superficiais. E eu não falo só um tempo de preparação, só de leitura da palavra, mas como o nosso irmão Bruno falou, de uma vida santa, né? De uma vida realmente santificada ao nosso Senhor. Então, a gente vê o cara com uma palavra muito boa, né? Uma oratória muito boa, mas uma vida totalmente destruída. Então, o tempo de preparação, não somente da leitura, mas o tempo de preparação para ele largar tudo e realmente se preparar, né? Mergulhar naquilo que ele acredita. Um tempo de santificação. E um outro desafio, né, que a gente observa em nossos púlpitos, muitos pregadores e muitos pastores pregam com medo de perder a ovelha. Então, assim, a mensagem bíblica, né, real do Evangelho de Jesus, ela vai confrontar, né? Ela vai confrontar. Então, assim, temos que pregar sem medo de perder. Ou a gente prega, né, esse evangelho genuíno e as pessoas realmente elas vão se converter, elas vão entender o que é o evangelho. E como nós temos uma gama de igrejas, né, uma pluralidade de igrejas, de bandeiras de igrejas, os irmãos eles estão indo, né, de igreja em igreja porque eles não gostaram de uma palavra de exortação, então automaticamente eles vão migrando para outras igrejas. Então é um grande desafio, mas que nós não venhamos nos corromper, né, com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que é pregar o seu evangelho genuinamente, fielmente às Escrituras. Muito bom, porque esse é um desafio muito atual, né? De se olhar mais para o homem em si, a pessoa que está ali para receber, do que a própria palavra quer dizer, né? Então você fica com receio, porque a igreja ela vai esvaziar devido a uma repreensão, mas é importante pontuar o que o irmão Palmeiras pontuou, mas que é a fidelidade da palavra, de continuar na palavra ali, porque aquilo ali vai trazer cura para a pessoa, né? Irmã Dalva, quais são os desafios que a irmã entende para se pregar saudavelmente nos dias de hoje? São muitos desafios, né? As igrejas hoje estão cheias de pessoas, então tem pessoas de todo tipo, em templos grandes, cheios, onde há um número, onde se busca uma quantidade e não uma qualidade, né? Muitas pessoas vão para igrejas buscar cura, buscar prosperidade, buscar algo que naquele momento ali satisfaça o seu ego. Mas quando elas saem daquela igreja, elas estão vazias. A igreja está cheia, mas os cristãos, as pessoas que estão ali, elas estão vazias de Cristo, porque elas foram ali para buscar a palavra de Deus. Mas quando chega lá, elas só recebem as promessas de bênção aqui da terra. A palavra de Deus diz que o que esperamos de Deus é só o que temos aqui na terra, miseráveis somos. Então as pessoas têm que estar conscientes de que estamos aqui só de passagem e o nosso lugar não é aqui. O nosso reino não é aqui da terra. Sim. Então nós precisamos passar essa verdade. Olha, a promessa que nós temos não é para esse mundo. A promessa de Deus que temos é para além, é para a eternidade. Porque uma pessoa pode viver aqui no máximo até 100 anos, mas a eternidade é eterna, não tem fim. Então, se ela busca aqui só os bens materiais, ela está olhando sobre aquilo que ela pode receber aqui na terra, mas ainda não foi conscientizada da salvação em Cristo que ela precisa receber. Então é um desafio muito grande pregar o evangelho de uma forma clara, para que a pessoa entenda. O plano não é aqui, o nível é maior, ela precisa estar consciente disso. E quando se tem uma consciência de que Jesus é o Senhor da minha vida em tudo, eu posso sentir falta, posso não ter o que eu quero, mas eu tenho o que eu preciso. E o que eu mais preciso é Jesus Cristo e o Espírito Santo em minha vida. Amém. Então nós vemos que é um desafio ele está muito explícito, né? Esse desafio de se pregar o evangelho genuíno, o evangelho saudável. E até como foi dito, né? A palavra de Deus ela vai falar por algo que é espiritual, né? E muitas vezes, se a gente for somente se enquadrar ou falar daquilo que está sendo terreno, a gente vai ter os olhos somente aqui.
A gente vai ter os olhos somente naquilo que é material, naquilo que é passageiro. Mas quando você se aprofunda na palavra, como o irmão Valmir falou, como a irmã disse, quando você se aprofunda, você tenta trazer uma pregação com qualidade, você vai ver que o foco da palavra é a salvação daquela alma, é uma vida de santidade, é uma vida que onde houver pecado, a pessoa tem que pedir perdão para que assim ela seja purificada. Se necessário for ela confessar até diante de outro irmão ou irmã para que assim ela seja curada. Então são instruções que a própria palavra dá de uma forma de se viver uma vida espiritual. E nós, como pregadores do evangelho, em todas as áreas da nossa, nos nossos ministérios, isso é muito interessante, porque esses desafios vão sempre vir, porque nós vamos sempre estar lidando com pessoas, né? Muitas vezes a gente vai estar pregando como a irmã prega na rua, para poucas pessoas, ou muitas vezes vai estar pregando no auditório, na igreja cheia, mas a palavra ela é a mesma. A palavra ela não muda, então ela que vai trazer cura, que vai trazer salvação, e é importante a gente sempre estar aprendendo mais e mais da palavra. Nós estamos aqui num seminário, e nós aqui somos incentivados a estudar mais e mais. Então, eu estou fazendo hebraico, o irmão já fez hebraico, a irmã não sei se já fez hebraico ou grego, mas vai fazer ainda. Então, são instrumentos e ferramentas que nos aprofundam mais na palavra para que a gente possa entregar algo para aqueles ouvintes, claro, como instrumento do Espírito Santo, mas que seja algo saudável, que traga cura, que traga uma direção. Então, a palavra ela é esse instrumento. Então, falando sobre os desafios, todos nós aqui estamos envolvidos em algum ministério ao qual nós temos que pregar a palavra. Nós sabemos que o nosso irmão Valmires, ele é o capelão, então ele prega para crianças, eu também prego para algumas crianças também, a irmã prega para algum pessoal em situação de rua, ou situação de mendigância, ou até na igreja também. E aí eu queria ouvir dos irmãos como que os irmãos têm lidado com pregar a palavra nos ministérios dos irmãos? Como é que tem sido assim, de forma bem individual, né? Então, é um prazer enorme, né, pregar a palavra de Cristo dentro de um colégio confessional cristão, aonde nós temos ali várias pessoas que não são pessoas cristãs, pessoas de várias religiões. E como funciona dentro do colégio? Uma vez por semana eu faço uma devocional com toda a escola, né? Coloco os alunos sentados e ali a gente abre a Bíblia e prega o Evangelho de Cristo. Então nós estamos alcançando muitos adolescentes, muitos jovens, inclusive seus familiares. E alcançamos também, Bruno e irmã Dalva, muitos funcionários, professores do colégio. Através do quê? Através do ato de serviço. Os funcionários e professores, né, eles estão passando por alguma dificuldade, né? Vida conjugal, doença. Então, eles procuram o capelão para orar, ajudar, dar aquele apoio emocional. É nesse momento que eu entrego para eles a palavra de Deus. Eu oro com eles e entrego a Bíblia. Eu leio um texto bíblico com eles e deixo a própria Bíblia falar, né? A Bíblia é um leão que precisa ser solto, então ela faz por si só. Eu entrego para aquele professor, para aquele funcionário, a palavra. Leio um texto com ele, ali ele chora, e ali a gente tem outros encontros, 1, 2, 3 encontros, e ali ele aceita Jesus sem eu forçar alguma coisa, sem eu fazer o apelo, porque ali ele já está bem debilitado, né? Ele já está naquela situação de precisando de ajuda mesmo, e ali, através do ato de serviço, eu entrego, oro junto com ele e leio a palavra e dou uma palavra de conforto, né? De consolo, e automaticamente Jesus vai junto dessa pneumática quando é lida a palavra de Deus. E com os familiares a mesma coisa. O familiar, né, ele procura ajuda, né, para o capelão, né, sobre a questão dos filhos, e ali a gente aconselha, né? A gente ora junto com o pai, a gente ora junto com a mãe, e a gente dá uma palavra, lê um texto bíblico e deixa a própria palavra confrontar a família, o pai, a mãe, o tio, a avó, e assim nós estamos alcançando, né, muitos funcionários de outras religiões,
budistas, umbandistas, pessoas que estão se voltando, né, que estavam afastadas do caminho do Senhor, estão voltando através desse confronto, através dessa leitura, né, da palavra. E ali a gente prega, né, na hora do intervalo com aluno individual, ele procura sempre o capelão e nós estamos aí disponíveis. E na própria igreja, né, como eu sou líder de jovens e adolescentes também, toda semana nós temos um encontro, toda segunda-feira nós temos um encontro de jovens e adolescentes que nós estamos alcançando alguns, né? Alguns jovens estão liderando já outros departamentos, já assumiram através da palavra de Cristo, porque nós estamos pregando aquilo que é verdadeiro, né? E pela graça de Deus, irmãos, pela graça de Deus, o Senhor está nos usando e estamos alcançando muitas vidas, né? No bairro de Realengo. Amém. Glória a Deus. E aí, e a irmã Dalva, pode nos contar um pouco como é que está sendo no Ministério da Irmã, a pregação da palavra? Sim, sim. Eu venho de uma família de muitos irmãos, né? Eu fui criada entre 14 irmãos, né? 14 pessoas e eu passei por um processo de rejeição muito grande. E por eu ter passado por esse processo de rejeição, eu hoje curada, graças a Deus, eu creio que Deus me inclinou para esse ministério de pessoas que passam por rejeição. Então, o meu chamado é para trabalhar além das quatro paredes, né? Então, meu trabalho é mais com um público de pessoas em condição de rua, em vulnerabilidade. Meu trabalho é dentro do tráfico também, trabalho com essas pessoas e, inclusive, estava lendo aqui na Palavra de Deus, né, em Mateus 28, quando fala que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas vezes, quando eu vou falar no tráfico, no chefe do tráfico, em várias facções, né? Alguém fala, você tem coragem, mas eles têm autoridade. Eu falo, não, a autoridade não está com eles estão com a arma. É diferente, eles estão com a arma. O fato de eles estarem com a arma não quer dizer que eles tenham autoridade. A autoridade é nossa. O Senhor deu a nós essa autoridade, né? E ele falou, indo, pregue o evangelho. Então, muitas vezes, quando eu chego lá no tráfico, muitos deles, 80%, 90%, eles são filhos de cristãos, são pessoas irmãos, filhos de pessoas da igreja. E muitas vezes a pessoa fala assim, bandido tem que morrer. Não, bandido tem que se converter. Bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido salvo, transformado pela palavra de Deus. E muitas vezes a gente chega lá na Cracolândia ou na rua para levar comida, em vários lugares que nós vamos, e a gente imagina que aquelas pessoas são Zé Ninguém, mas não. Elas estão ali, são médicos, são professores, são presbíteros, são irmãos da igreja, líder de louvor, que a gente chega lá e muitas vezes, por eles terem sido feridos na própria igreja, eles estão ali e não querem mais voltar porque a igreja desprezou. Então a gente vai ali para dizer, olha, você não está desprezado, nós estamos aqui. Você não foi à igreja, mas a igreja veio até você. Amém. Então muitas vezes quando chega no tráfico, eu começo a falar a palavra de Deus para eles, né? Eu vejo o respeito e a reverência deles pela palavra de Deus. Não por nós que estamos ali, mas você vê aqueles homens ali com ponto .30, fuzil, metralhadora, com pistola, com aqueles peitos todos. E quando a gente fala de Jesus, eles estão quebrantados, muitos tiram a arma, deixam do lado, tiram o boné, eles se curvam diante de Deus e se quebrantam ali, sabendo que está diante da palavra de Deus, que tem poder para curar, para transformar, para libertar. E uma das últimas vezes que eu cheguei lá para falar com um rapaz, nós perguntamos quem é corajoso o suficiente para aceitar Jesus, largar a arma e aceitar Jesus. Ele imediatamente falou, eu sou corajoso e eu quero a Bíblia. Então o chefe do tráfico falou, se você aceitou Jesus, isso é uma coisa muito séria, aceitar Jesus é muito séria. Me dá a sua arma que nunca mais você vai poder pegar essa arma aqui, siga a sua vida com Jesus e com a Bíblia. Então ele está até hoje lá, né? Então muitas vezes vou no chefe do tráfico, Deus me manda ir lá dar uma palavra e aquela palavra profética e se cumpre ali e a gente vê que Deus operou. E muitas vezes o pessoal vai para a Cracolândia
e fala, não, mas esse cracudo tem que morrer, esse cracudo é um lixo. Não, ele é criado à imagem e semelhança de Cristo como qualquer um outro ser. Então, quando ele chega ali e ele recebe a palavra de Deus, ele percebe que alguém se importou com ele. Alguém chegou até ele para servir um refrigerante, servir uma palavra de Deus. Então, eu louvo muito a Deus por todas as oportunidades que Deus me dá para estar nesses lugares. Se eles não vêm à igreja, a igreja vai até eles para que ofereça a palavra de Deus e tenha a vida transformada. Amém. Então nós vemos que em cada ministério há seus desafios e há seus frutos também, né? Todo ministério ele vai estar dando frutos aí. Lá no multiministério, que é um ministério que nós temos que é voltado a oferecer cursos, escolinhas também, 80% de todos os alunos são não crentes. 20% é um ou outro que é da igreja ali que está. Então, a nossa instrução e recomendação para todos os professores é que, antes de começar, sempre está trazendo a palavra, sempre está orando e está sempre tendo um discipulado também, que são pessoas que não conhecem a Jesus. E muitas pessoas têm conhecido, têm estado nos trabalhos, têm aceitado a Cristo, mas tem sido algo interessante que eu vi dos dois irmãos falando, mas a importância de a gente levar esse evangelho de forma simples e objetiva, né? Como às vezes a gente está de frente com um rapaz do tráfico, eu também, onde eu moro, tem tráfico também, o amigo já foi lá, eu também já vi situações muito tensas mesmo, assim, de estar no tribunal, lá tá orando em retirar um rapaz, o dono tá lá, e só pelo poder de Deus, não pelo meu poder, nem do pastor, mas pelo poder de Deus. E nós vemos que a pregação do evangelho tem trazido transformação e cura para essas pessoas, né? E eu vejo muito isso também, eu como professor da escola bíblica, e eu sou professor de pessoas que estão chegando no evangelho, então são os novos crentes que a gente diz, né? Agora eu estou preparando uma turma para se batizar, mas como é interessante os fundamentos que se tem na Bíblia, né? Nós que somos seminaristas, nós estudamos muito, mas falar sobre a salvação, falar sobre que Cristo liberta, cura, mostrar a eficácia ali do Espírito Santo, isso é muito interessante e isso tem que ser batido durante a vida toda, sem parar. C.S. Lewis tem um livro, que o nome do livro é O Evangelho Puro e Simples, né? E é interessante a gente sempre entender que o Evangelho ele tem essa complexidade, que é algo espiritual, é algo muito grandioso, mas que a simplicidade do Evangelho, quando a gente leva o nosso ministério, ele tem trazido salvação, ele tem trazido cura, ele tem trazido libertação para essas pessoas. Amém? Uma das coisas também que é muito importante, que eu percebo, é que as pessoas elas estão ali como voluntárias, né, na equipe que vamos para os lugares, mas Deus colocou um desejo no meu coração de tornar cada voluntário um evangelista, para que cada um deles recebam essa responsabilidade, que não é só de uma pessoa, mas evangelizar para toda a igreja. Amém. Então, nós continuamos ainda, né, falando sobre a pregação saudável, né? Interessante que a pregação saudável ela gera fruto desde a época lá de Cristo, desde a época ali de Paulo, então vai gerando frutos, vai multiplicando, não vai parando, vai multiplicando, mesmo que a Bíblia vai dizer que as portas do inferno ela não prevalecerão, então a gente precisa ir, a gente está avançando e está indo, amém? E aí, para finalizar as perguntas, queria dar quais são os desafios que os irmãos veem, né, nessa pregação do evangelho dentro e fora da igreja. Nós falamos até um pouco de cada, né? Mas queria que os irmãos desenvolvessem mais. Então, eu acredito que dentro da igreja, né, quando nós estamos em cima do púlpito pregando, a maior dificuldade é as redes sociais. Por quê? Nós temos muitos irmãos que eles ficam comparando as pregações, né, de vários pastores de redes sociais, que os caras usam várias técnicas, não estamos falando de todos, mas a maioria são pregadores coach, pregadores que usam técnicas e eles querem comparar a nossa pregação, né, com a pregação que eles viram na internet. Então é um grande desafio para mim. A gente está lá, né, a gente prepara 40 minutos, 1 hora de pregação de uma palavra sólida, viva
E o irmão, ele não sabe, né? Que às vezes nós ficamos ali uma semana, mais de uma semana preparando a mensagem Sensível ao espírito, né? Exatamente. E aquele pregador da internet, às vezes ele já pregou aquela mensagem ali 10 vezes. Ou mais. Então ele já está aquilo ali gravado, não foi o Espírito Santo que deu para ele, né, a mensagem. Então é um grande desafio ter essa comparação de, poxa, o pastor da internet não prega assim, você prega. Então é um grande desafio para aquele que é crente. Sim. Agora, fora da igreja, né, fora das quatro paredes, eu acho que o grande desafio que a gente encontra, pelo menos é o que eu observo, é o testemunho. Por exemplo, quando você fala, né, você vai pregar do Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, a pessoa já fala assim, eu conheço um crente que não dá bom testemunho. Então, você automaticamente fica sem fala. Né? Porque o que você vai falar para alguém que já conhece o Evangelho, conhece alguém que não dá bom testemunho e ela não vai te dar abertura, automaticamente ela não vai te dar abertura, ela já vai estar armada, né, para aquilo que você vai estar falando. Eu acho que esses são os dois grandes desafios dentro e fora da igreja, para nós estarmos falando do Evangelho de Cristo, né, a pregação. É um grande desafio em nossos tempos, o testemunho fora da igreja e a comparação das mensagens dentro da igreja. Sim, isso tem trazido muitas pessoas, até que foi falado no começo, a se abrir várias igrejas e as pessoas ouviam uma palavra e não se enquadrar com aquela palavra, achar que aquilo ali não está tão bom, porque já tem uma base de internet, de outras pregações, e acaba comparando e acaba perdendo algo que vem da parte de Deus, né? Exatamente. Eu acho que o problema das pessoas que muitas vezes elas acabam com preconceito ou acabam julgando, não, essa palavra não está muito boa, mas elas acabam perdendo algo que está vindo da parte de Deus ali, que está vindo bom, muito bom mesmo da parte de Deus, pensando em algo que o inimigo está botando na mente. Então isso acaba trazendo até um esfriamento espiritual, né? Só lembrando, Bruno, irmã Dalva e o pessoal que nos assiste, né? Nós estamos aqui com 1 milhão de telespectadores. Brincadeira. Vou começar. Nós não estamos falando de todos os pregadores da internet, tá, irmão? Sabemos que existe, né, homens sérios que pregam na internet, da parte de Deus. Estou falando que tem muitos aí que estão aí só para arrebanhar as nossas ovelhas e distorcer aquilo que é verdade bíblica. Sim. Então, como vimos, né, com o nosso irmão Valmires, os desafios dentro e fora da igreja na pregação do Evangelho. E queria também estar pedindo para a irmã Dalva estar colaborando também, trazendo o que a irmã entende, quais são os desafios dentro e fora da igreja. Bem, os desafios dentro da igreja tem que encarar os nossos líderes, né, nossos pastores, que têm se omitido a pregar o Evangelho de uma forma simples, clara e objetiva, para as pessoas entenderem o que foi que Jesus fez. Que elas precisam entender que o púlpito ele não é um lugar para julgar, não é um lugar para você falar outros assuntos. O púlpito, a pregação é para falar de Jesus, é para falar do amor de Deus, é para falar que Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Claro que nós vamos encontrar desafios, nós vamos até encontrar talvez desavenças, porque alguns pastores que já têm mais experiência na vida, eles não vão querer falar a verdade e com isso perder alguns membros, perder pessoas da igreja. Então, a igreja não precisa estar apenas cheia com pessoas com seu coração vazio. Precisa estar cheia, sim, com pessoas que estão com seu coração sadio, cheia de pessoas saudáveis do Evangelho, cheia de pessoas que têm a consciência de saber o que Jesus fez por mim. Então, esse é o grande desafio, é trazer as pessoas a terem a consciência que Jesus nos chamou para pregar o Evangelho de forma simples, mas também de forma objetiva e com responsabilidade. Fora da igreja, os desafios são as dificuldades de chegar em certos ambientes, né? Como nosso pastor
e professor William, ele falou que a rede social é um púlpito. Ele falou também que todas as ferramentas que Deus nos deu é um púlpito. Então, o ônibus é um púlpito, o tráfico é um púlpito, a mesa de droga é um púlpito, a Cracolândia também é um púlpito. Então, todos os lugares são lugares onde a gente vai falar da palavra de Deus. Está escrito aqui em Romanos 8, do 37 ao 39, dizendo que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, as dificuldades e esses empecilhos não vão nos impedir de falar de Jesus Cristo a todas as pessoas em todos os lugares onde nós estivermos. Amém. Glória a Deus. Então, vamos caminhando agora para as palavras finais, né? Para a palavra final de cada um, de cada irmão. E já agradecer a todos vocês, né, que ficaram até aí acompanhando e nos prestigiando. Pedir para o nosso irmão Valmires, está dando uma palavra final, uma conclusão. Então, queridos, nosso apelo, né, para todos os líderes e pastores que pregue o evangelho verdadeiro, genuíno, sem medo. Preguemos o evangelho de Cristo, sem medo em nossas igrejas, né, sem nenhum tipo de técnica para chamar a multidão, mas o evangelho que possa exortar, um evangelho que possa amar, um evangelho de Cristo, o verdadeiro. Então esse é o nosso apelo, né, aos nossos irmãos, à nossa irmã Dalva, ao nosso irmão Bruno, que preguemos o evangelho puro, genuíno e simples. E que Deus abençoe sua vida. Amém. Irmã Dal? E a conclusão que eu cheguei é que nós devemos pregar o evangelho para cumprir o ide, a ordem de Jesus. Ele disse, ide, ou indo, pregue o evangelho a toda criatura, em todos os lugares, a todas as pessoas. Então, a conclusão é que nós não devemos repetir os erros das outras pessoas. Uma vez que a gente sabe o que é certo, devemos fazer o certo. E Jesus Cristo, ele conta comigo, ele conta com você que está me ouvindo, com o pastor Bruno, né? Já o Valmires, pastor Valmires também. Ele conta com cada um de nós para pregar o evangelho para que ele venha. Então, antes que todas as pessoas ouçam o evangelho, ele não vai vir. Então, ele conta comigo, ele conta com você. Ele poderia ter dado esse privilégio aos anjos do Senhor, mas ele deu a nós. Então, que nós possamos pregar esse evangelho em todos os lugares, a todas as pessoas, em todos os momentos. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você também sabe disso. Então, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Pregue o evangelho em todos os lugares, a todas as pessoas. Amém. Amém. Agradeço aos irmãos, né? Ao irmão Valmires, à irmã Dalva, agradeço a você que ficou até agora. E prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Amém? Fique com Deus, hein? Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.